Então, a greve do ano de 2012, que foi a maior greve da categoria docente, começou no mês de maio e foi até o mês de setembro, foi uma greve que resultou de um grau de insatisfação da categoria muito grande e crescente com o tratamento que o governo estava dando para as nossas reivindicações. Na verdade, no ano de 2011, no início do ano de 2011, logo após o congresso do nosso Sindicato Nacional, a pauta de reivindicações aprovada, foi protocolada no MEC, no MPOG, no Ministério do Planejamento, e o governo simplesmente não se movimentou em torno dessa pauta, não chamou o sindicato para negociar. Isso provocou uma insatisfação, a mobilização da categoria foi crescendo, e até que no mês de agosto de 2011, nós decidimos, a categoria já estava num grau de mobilização bastante grande, mas decidiu não deflagrar a greve naquele momento em função da proposta que o governo fez de criar um GT para discutir, dando um prazo até março de 2012, a reestruturação das nossas carreiras, com a participação do ândice e do governo. Então o GT foi criado naquele momento, então, em função dessa proposta, que incluía inclusive 4% de recuperação de perdas a ser concedido em março de 2012. O GT então foi instaurado, só que foi uma verdadeira encenação, né? As negociações as discussões em torno da reestruturação da carreira, de fato não avançaram. Nós temos uma proposta de carreira aprovada, consolidada no movimento docente, aprovada nas suas instâncias, que foi apresentada ao governo, que foi absolutamente desconsiderada. O governo tentou impor uma carreira que também havia concebido, e do GT, portanto, chegou no mês de março, quando o prazo do GT terminou, nós não tínhamos avançado absolutamente nada na discussão sobre a reestruturação da carreira. De fato, não havia havido nenhuma negociação. O governo prorrogou o prazo de funcionamento do GT até o mês de abril, mais um mês, portanto, e mesmo assim as negociações, o debate em torno da reestruturação da carreira não avançou. E isso fez com que o grau de indignação dos docentes chegasse no nível mais alto, o que fez com que no mês de maio a greve nacional dos docentes das universidades federais fosse deflagrada. Então, de fato, a origem dessa greve, que foi a maior greve da categoria, foi de fato o tratamento que o governo deu no GT, que foi criado para a reestruturação da carreira e que de fato não discutiu nada, não reestruturou nada, e aí os docentes não viram outra alternativa senão a deflagração da greve. O movimento grevista de 2012, liderado pelo Andes, certamente foi o maior movimento de greve que nós já tivemos nas instituições federais de ensino superior. Ele congregou todas as antigas universidades, mesmo aquelas que não estão mais vinculadas à base do Andes, e também as novas universidades criadas recentemente. Dois fatores certamente contribuíram para esse grande movimento de greve. Um congelamento salarial, que já se apresentava há bem mais de 20 meses, submetia a todos os professores, e no caso das novas universidades, certamente condições de trabalho muito ruins, o que surpreendeu negativamente os novos professores contratados para essas universidades. O que fez, com essa conjugação de fatores, que certamente o movimento 2012 tenha sido o maior movimento dos professores federais numa greve liderada pelo Andes. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que depois de 57 dias de greve que o governo sinalizou, dizendo que apresentaria a sua proposta para nós. E o mais significativo é que quando ele apresenta a proposta, ele apresenta uma proposta que não atende às nossas reivindicações, porque não considera absolutamente a necessidade de reorganizar a carreira, e divulga na mídia que houve um aumento completamente mentiroso em relação ao que de fato foi praticado na execução da tabela.
Esse eu acho que é o principal aspecto, assim. Além dele ser moroso no processo de negociação, ele ainda divulga para a mídia valores que não corroboraram com efetivamente a realidade daquilo que ele havia apresentado. O ano de 2012 marcou a luta da categoria docente como ano de uma grande e bela greve. Uma greve que abrangeu o conjunto da categoria, uma greve que impulsionou, inclusive, a ação de luta de outros segmentos de servidores públicos. Essa greve existiu fundamentalmente pela luta em torno da reestruturação da carreira e por melhoria das condições de trabalho. Nessa luta, que na verdade se desencadeou o seu processo de preparação, de construção no ano de 2011, nós, com ações nacionais, com caravanas, com debate, com discussão, com elaboração coletiva pela base, estabelecemos um processo de conversas com o governo que o movimento lutou incansavelmente para que se caracterizasse efetivamente como uma negociação, onde as partes apresentam propostas e há disposição efetiva de chegar a uma síntese. O que a gente viu na construção dessa luta e no momento em que ela é deflagrada, uma atitude desrespeitosa e antissindical do governo, que não estabelece a negociação de fato, que na verdade ouve até as proposições do movimento nas reuniões, é capaz de dizer que muito aprendeu com essas proposições, mas na hora de construir as suas propostas para retornar ao movimento, desconsidera solenemente aquilo que o movimento apresenta e argumenta. Nesse sentido, todo o processo de luta, de atos, de debates, de paralisações, de radicalidade, foi no sentido de garantir que efetivamente a negociação se estabelecesse e não fosse uma negociação de encenação, como se confirmou no final do processo. Não bastasse isso, o governo, numa atitude autoritária e antissindical, assina um simulacro de acordo com uma entidade oficial que está a serviço na categoria de confundir os professores e de representar efetivamente o projeto estratégico do governo para as instituições superiores, coisa que a nossa greve ajudou a desnudar, porque pautou para a sociedade, pautou para a comunidade universitária que de fato haviam dois projetos. Um projeto de uma educação pública de qualidade que valoriza o trabalho docente, que era o nosso, e o projeto do governo, que na prática só oficializa a desestruturação do papel social dessas instituições e da carreira docente, não valorizando a composição estrutural de professores que se dedicam e escolhem serem servidores públicos, que vão pesquisar, que vão formar novos profissionais e que vão atuar nas comunidades onde essas instituições estão inseridas. O Antissindicato Nacional, por deliberação da sua base, não assinou esse acordo. Essa decisão foi uma decisão correta, como se confirmou ao longo do processo e com a lei que hoje estamos vivenciando no âmbito das instituições. Não assinou porque a categoria compreendeu que esse projeto que o governo encaminhou para o Congresso Nacional era um projeto que tão somente alçava a condição de lei a desestruturação já oficializada internamente nas instituições. Então, a categoria seguiu lutando, a categoria suspendeu a sua greve, a categoria disse não a esse acordo e apresentou a sua disposição de lutar. E não assinamos porque, naquele momento, essa compreensão era absolutamente evidente. Não poderíamos subscrever uma proposta que desestrutura cada vez mais e condiciona o trabalho docente às exigências de um novo papel social das instituições de formação do âmbito federal nesse país. Quer dizer, o saldo dessa greve, na verdade, para nós docentes, é um acordo que não representa os interesses da nossa categoria, é um acordo que foi assinado por essa entidade que não representa essa categoria e que, portanto, não contempla os interesses e as necessidades da nossa categoria. No entanto, o governo deu por encerrada as negociações, mesmo considerando a insatisfação na categoria. Nosso sindicato esteve várias vezes com o governo manifestando a sua indignação, o grau de insatisfação da categoria, mas mesmo assim o governo, de uma forma autoritária e unilateral, a partir desse acordo assinado com essa entidade paralela, oficial, deu por encerrada as negociações. No entanto, o grau de mobilização alcançado, o grau de adesão que houve nessa greve, faz com que a gente possa tranquilamente dizer que ela teve um saldo político extraordinário.
a união que os professores que promoveu no âmbito da categoria foi uma coisa extraordinária. O grau de união, o grau de mobilização, em algumas seções sindicais que tinham-se algum tempo atrás se vinculado a essa outra entidade, se rebelaram, né, pela forma com que autoritária com que essa entidade, não respeitando o interesse da categoria, a vontade da categoria, assinou esse acordo. Então essas bases se rebelaram. Hoje nós temos nessas bases um retorno para o nosso sindicato, para o ANDES Sindicato Nacional. Portanto, o saldo político ele foi bastante positivo, né? Embora nós não tenhamos obtido a reestruturação que nós desejávamos para a nossa carreira, né? O acordo que foi feito foi um acordo imposto. As negociações foram encerradas de forma abrupta, unilateral e autoritária por parte do governo, mas de qualquer maneira o saldo político ele foi extraordinário. De tanta indignação, só restou uma solução para a universidade brasileira: greve em toda a nação. Só restou uma solução para a universidade brasileira: greve em toda a nação. De vergonha, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, obrigou o professor a trabalhar sem condição. Para ele, a qualquer custo, só importa a eleição. Indignação, só restou uma solução para a universidade brasileira: greve em toda a nação. De tanta indignação, só restou uma solução para a universidade brasileira: greve em toda a nação. E o ministro Mercadante manda nada fanfarrão, não consegue nem manter a sua própria opinião. Educação sem qualidade perde o Brasil e o cidadão. Tanta indignação, só restou uma solução para a universidade brasileira: greve em toda a nação. De tanta indignação, só restou uma solução para a universidade brasileira: greve em toda a nação. E a presidente Dilma, arrogância e ostentação, passa dia, passa noite, ignora a negociação, e o futuro cobrará essa doce ilusão.